vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. 4-0, meu Deus. 4-0 Botafogo. Eu mandava embora no vestiário. Eu mandava embora no vestiário. Vexame total. Não tem outra palavra que defina a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro que não seja vexame. E eu quero trazer todos os pontos do que eu acho que está acontecendo. A torcida, eu quero dividir isso aqui em duas partes, tá? Duas partes. A parte do treinador e a parte dos jogadores. A cobrança maior, ela está sendo para cima do Tite, então vamos deixar o Tite para a segunda parte. Vamos começar aqui pelos atletas. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: é claro que quem treina é o treinador, é até meio óbvio eu falar isso aqui. Só que o Tite chegou agora. Mas esse elenco do Cruzeiro, ele já joga junto desde o ano passado. Se você pegar a escalação titular do Cruzeiro hoje, a única mudança é o Gerson, que começou jogando. Fora isso, é o mesmo elenco do ano passado. Então, os jogadores têm responsabilidade também nessa derrota. Porque faltou vontade. Faltou prestar atenção no jogo. Olha quanta displicência. Quantos passes errados. Nós chegamos ao ponto do Caio Jorge dar um passe pro Matheus Pereira dentro da grande área, que o Matheus Pereira não pôde dar 2 passos para frente para poder finalizar. Então, falta vontade sim dos jogadores. Porque nós sabemos que vocês têm capacidade para entregar mais. E não estão entregando. Pelo menos não por enquanto. Então os jogadores têm uma parcela de responsabilidade nisso sim. Ponto. Agora eu quero trazer para o lado do treinador. Ô Tite, eu vou te falar uma coisa, irmão. Que quase todo treinador que passa aqui não escuta e roda. Se você não ouvir o torcedor, irmão, você vai rodar. E quando eu falo ouvir o torcedor, não é fazer o que o torcedor quer a todo momento, não. Mas escuta, irmão, porque não tem ninguém que conhece e entende mais de Cruzeiro do que a torcida do Cruzeiro. Então não adianta querer brigar e bater de frente com o torcedor, não, porque primeiro, o torcedor já não tem aquele amor todo por você. Você já chegou com uma rejeição muito grande. E se você tentar ir contra tudo aquilo que foi construído, você vai acabar rodando. Essa é a minha opinião. Porque o que nós temos observado é, gente, a era Leonardo Jardim passou. A era do Jardim acabou. O Jardim não é mais técnico do Cruzeiro. Ok, nós já entendemos isso. Mas o time do Jardim estava jogando nesse nível aqui, ó. Aí o time do Tite tá aqui, ó. Joga aqui, no outro jogo aqui, no outro aqui, no outro aqui, no outro aqui, no outro aqui. O time não tá melhorando, o time está piorando. E essa que é a preocupação da torcida do Cruzeiro. Problemas que a gente não tinha e agora nós passamos a ter. O Cruzeiro não consegue sair jogando. O Cruzeiro não tem saída de bola. Não tem construção de jogada. Não tem. É uma dificuldade muito grande. Nós estamos vendo hoje o Cruzeiro, um time de ficar dando chutão pra frente. O Fabrício Bruno hoje, que tá mal, tá? Mais uma partida mal, o Fabrício Bruno. Fez isso várias vezes durante o jogo. Quando o Fabrício Bruno pega a bola, quando o Romero pega a bola, cadê o Matheus Pereira pra encostar? Cadê o Lucas Silva pra puxar? Cadê o Gerson, que tá jogando isolado lá na direita? Eu vou chegar nesse ponto ali na frente também. Cara, nós temos que escalar os melhores. Os melhores em cada posição, independente de quem seja. O que a gente está vendo hoje é uma dificuldade de sair jogando, é uma dificuldade na transição, uma displicência absurda, vários passes errados. O Cruzeiro hoje não jogou mal em nenhum momento, não jogou bem em nenhum momento. O Cruzeiro fez um péssimo primeiro tempo e no segundo tempo, especialmente quando foi fazer aquele tanta alteração, eu falei, agora vai virar uma zona. E realmente virou. Por quê? Porque se o time titular já não estava entendendo o que o treinador queria, você imagina quando entra 5 caras de uma vez. Então, Tite, você precisa corrigir isso e começar a extrair o melhor de cada um. 4-0, meu Deus! 4-0 Botafogo. Eu mandava embora no vestiário. Olha lá o gol, olha o quarto gol. Ele driblou o Cássio, 4-0. Eu mandava embora no vestiário. Vergonha! Tite fora, Thiago Augusto. Vergonha! Isso é uma vergonha. Cruzeiro humilhado no Engenhão. Com esse técnico que afundou a seleção brasileira, que afundou o Flamengo e está afundando o Cruzeiro. Pelo amor de Deus, eu avisei antes. Mas tem gente que acha que sabe futebol maravilhosamente bem. Pelo amor de Deus, técnico medíocre, sabe? A gente não vai conseguir fazer esse time jogar. Camilo e Vitória, não vai, Camilo, não vai. 4-0, que humilhação. O Botafogo não ganhava do Cruzeiro há 10 anos, que humilhação, dinheiro jogado fora. O Botafogo não ganhava do Cruzeiro há 16 anos. Né? Ou há 10 anos, desde 2016, melhor dizendo. Há 10 anos. Tá aí o seu Tite, a 4ª derrota, uma goleada vergonhosa. O time não tem esquema, o time não tem jogada. Né? Ele tira o Lucas Silva, que é o cara que protege ali a área.
Aconteceu contra o Atlético, tomou ferro, 3-0 Botafogo, uma goleada histórica. Botafogo deitando e rolando, um time sem esquema tático, sem alma, sem corpo. Ele conseguiu destruir em 6 jogos tudo que o mister Leonardo Jardim fez ano passado. Que vergonha, a China Azul está indignada, sabe? Não é perder o jogo, o Flamengo perdeu ontem também, o Corinthians perdeu, é a forma como perde. O time sem corpo, eu disse que o Gerson não é isso tudo. Eu disse que o Gerson não vale 30 milhões de euros. O Gerson não muda jogo. Quem mudou o jogo foi esse garoto aí, esse argentino, que driblou meio time no primeiro gol do Botafogo. Montoro, que jogador. Esse é um jogador que muda o jogo. O Gerson não vai mudar jogo nunca, gente. O Gerson era coadjuvante no Flamengo. Pagar 30 milhões de euros num cara como o Gerson, que eu já disse, é um excelente jogador de meio campo para o futebol brasileiro, mas não muda time, não dá título. Sabe o que vai acontecer? Vai ganhar do Coritiba no Mineirão. De 1-0 lá o que você vai ganhar do Coritiba. Aí ele vai ter uma sobrevida. Porque vai ganhar do Coritiba, não é possível que o Cruzeiro não ganhe do Coritiba no Mineirão. O Coritiba é candidato ao rebaixamento. Né? Subiu agora. Eu avisei a vocês quem era o Tite. Vocês não acreditam? Tem passador de pano aí pra caramba. Tite é péssimo, não dá. Então, é o que eu queria falar naquela primeira entrada. O Bruno Faleiro, após a entrevista coletiva do Tite, ele informou que não teremos jogadores na zona mista. Então, eu acho que é importante, né, nesse momento assim, que você entrega uma goleada dessa, né, começando aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se eu fosse jogador, né, eu ia pedir para falar. Por mais que o torcedor, ele não quer mais fala, né? Temos que reagir, essas coisas todas, mas eu acho que é importante, assim, alguém chamar a responsabilidade neste momento, né? Porque foi uma estreia vergonhosa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, acho que... Eu não me lembro a última vez que o Cruzeiro tomou 4-0 num jogo, né? Com sinceridade. Então, é uma vergonha muito grande, né? Começar a Série A dessa forma, com o Olé do Botafogo. E eu estava falando, Léo, Valu, Rafa e amigos aqui da Samuca TV, no finalzinho ali tivemos um problema de sinal, né? O Cruzeiro começa um ano com muita expectativa, faz uma grande contratação, que é o Gerson, mantém a base, né? Recusa aí investida muito forte do Flamengo no Caio Jorge, consegue a permanência do Matheus Pereira e aquela expectativa para todo mundo, né? O discurso, diretoria falando sobre brigar por títulos e esse mesmo... departamento, né, aí incluindo futebol, comissão técnica e jogadores, eles conseguem chegar no final de janeiro com o Cruzeiro entrando numa crise, né? Eu acho que não dá para ninguém negar que você estrear dessa forma em 6 jogos, são 4 derrotas, em 3 jogos com o time titular teve só a vitória para cima do Uberlândia. Então, é um princípio sim, é uma turbulência que o Cruzeiro começa a enfrentar no primeiro mês do ano, né? Tendo uma base mantida, porque senão fica parecendo que o Cruzeiro fez uma reformulação absurda, né? Contratou um monte de gente, perdeu um monte de gente. E não. Praticamente quem o Cruzeiro quis, ficou, né? E se vai sair agora é porque mudou também aquele discurso que foi feito há algum tempo, né? Então o Cruzeiro está se enfiando nesse processo, ele caminhando com as próprias pernas para esse momento, né? E acho que é uma pressão justa, porque não está... faltando encaixe disso e daquilo. O Tite usou aí esse ritmo de jogo, né? Então, vamos colocar o time contra o Betim, contra o Coritiba, contra o América e assim vai. Não poupar mais ninguém, até porque é começo de temporada, né? E que essa turma aí se vire para dar uma resposta, né? Claro que quando a gente fala aqui, não acho... o Tite tem algumas escolhas que são questionáveis. Essa que eu fiz, por exemplo, do Arroio, terminou o ano muito bem e ganha como prêmio começando a temporada no banco, né? Ou participando do time alternativo. E hoje entrou talvez aí uma das poucas coisas boas aqui que a gente viu neste Nilton Santos da atuação do Cruzeiro. Então, algumas escolhas questionáveis aí neste início de trabalho e que ele vai precisar corrigir a rota porque a pressão vai aumentar cada vez mais. O que aconteceu com o Cruzeiro é inadmissível. Perder já é uma merda, mas perder com pau molice, com futebol fronha, perder com futebol pálido, aí não, me ajuda aí. No vídeo que eu postei agora há pouco, eu falei, torcedor tem que ter paciência e tal, mas é desse jeito aí, não tem torcedor que aguenta. Cadê o Cruzeiro do ano passado? Cadê aquele time que mordia pra cacete, marcava saída de bola, sufocava o adversário? Cadê, gente? Cadê o repertório desse time? Me ajuda. Ó, presta atenção. No clássico, sem exagero, o Cruzeiro poderia ter tomado uns 4 do Atlético, hoje tomou do Botafogo. Me ajuda aí, ué. Antes do jogo, vi a escalação, achei que não deveria ter tirado o Christian, né, Tite?
Aí você manteve o Wanderson e você acabou se arrependendo. Pelo menos é o que parece. Aí teve a saída do Gerson, não foi culpa do treinador, né? Tomara que não seja nada sério. Aí depois que o Tite mexeu mais no time, piorou e perdeu completamente qualquer possibilidade de tentar buscar o empate e de quebra ainda tomou mais 3, velho. Isso é louco. Foi humilhante isso aí, viu? Humilhante. O Cruzeiro que sobrou no ano passado no Campeonato Brasileiro, humilhando os adversários, foi humilhado principalmente no segundo tempo mais uma vez. Mais uma vez. E com um tipo de falha que não acontecia no ano passado, pelo menos aconteceu muito pouco. Inacreditável o segundo tempo no Clássico e o segundo tempo hoje. Gente, presta atenção aqui. Antes do Clássico contra o Atlético, a gente falou lá na Band que o Tite sofreria muita pressão já no início do ano, porque o trabalho do Jardim foi imenso, imenso. Aí depois do Clássico. E hoje, aí o pau vai cantar na casa de Noca. E não sei o que eu estou dizendo, não. É uma pressão absolutamente natural que a torcida do Cruzeiro vai fazer, porque ano passado o trabalho do Jardim, ele virou em abril, mas não sei se a torcida vai ter paciência para esperar de novo virar só em abril, não. Entendeu? Então depois de quase 10 anos, o Botafogo volta a bater o Cruzeiro, mas confesso que foi bem acima, viu? Do que qualquer torcedor do próprio Botafogo imaginou. E torcedor do Cruzeiro então nem se fala, ué. Me ajuda aí. Agora vamos ver o que o Cruzeiro vai aprontar com o Coxa na próxima semana, porque só uma vitória contundente interessa. E antes disso, ainda tem pressão no campeonato estadual também, que o Cruzeiro não está bem. Então vamos esperar o que vai acontecer. Mas vocês podem esperar. Não adianta chegar aqui e falar, tem que ter paciência, torcedor. Tudo bem, eu posso pedir, mas o torcedor é passional. Por quê? Porque o torcedor olha principalmente a postura e a falta de competitividade desse time em campo, e o vexame que foi dado, e a humilhação dessa derrota, o torcedor não consegue ter paciência mesmo que queira. Até amanhã. Beijo na alma. É tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.